Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Às vezes, os pescadores se deparam com mais do que apenas pescar, como um marinheiro mumificado ainda sentado em sua mesa, um tubarão-caolho puxado da barriga de outro tubarão, ou assistindo a um homem estranho ser atingido por um raio e depois desaparecer em um dia de trabalho. Estas são as 10 descobertas perturbadoras feitas por pescadores. Marinheiro mumificado. Em 2016, um grupo de pescadores ao largo da costa das Filipinas avistou um iate branco à deriva em mar aberto. As velas estavam meio rasgadas e não havia sinais de vida. Eles imaginaram que seria melhor dar uma olhada para ver se alguém precisava de ajuda. Ao embarcarem no barco e começarem a vasculhar, perceberam que não havia ninguém a bordo. Pelo menos, ninguém vivo. Sentado em uma mesa na cabine, ainda estava o corpo de um homem, preservado como se tivesse acabado de trabalhar em algo. Ele ainda usava óculos de sol, com um braço estendido em direção ao rádio. Seu corpo estava essencialmente mumificado. O homem foi identificado como Manfred Fritz Bajorat, um marinheiro alemão que aparentemente vivia no mar há anos. Ninguém sabe exatamente há quanto tempo o barco estava flutuando, mas as condições do calor, o ar seco e o sal mantiveram seu corpo estranhamente preservado. A autópsia revelou que ele morreu de um ataque cardíaco. Relatos indicam que ele navegava sozinho desde que sua esposa faleceu alguns anos antes. Tubarão ciclope albino. Em 2011, um pescador comercial no Golfo da Califórnia capturou um tubarão fêmea grávido. Ao abri-lo, encontrou dentro de sua barriga um filhote morto com uma aparência extremamente incomum. Ele era albino e tinha apenas um único olho no centro da cabeça. Os cientistas analisaram o espécime e confirmaram que era genuíno. O olho estava totalmente desenvolvido e formado a partir de tecido óptico legítimo, ou seja, não era apenas uma protuberância estranha ou uma mutação superficial, era um olho real. O filhote foi preservado em laboratório, e suas fotos rapidamente circularam pela internet, onde muitas pessoas duvidaram de sua autenticidade. No entanto, especialistas confirmaram que a condição era rara, mas real. O biólogo marinho Felipe Galvão Maganha explicou que menos de 50 casos semelhantes foram documentados em tubarões. Essa condição, chamada ciclopia, também pode ocorrer em humanos. Um caso famoso aconteceu em Israel, em 1982, quando uma menina nasceu com um único olho e sem nariz. Outro caso notório foi o de um gatinho nascido em 2006 com um olho e sem nariz. Relâmpago. Uma história incrivelmente bizarra surgiu de um usuário do Reddit, que mais tarde excluiu sua conta. Quando tinha entre 13 e 14 anos, ele acompanhava seu irmão, que participava de torneios de pesca e precisava treinar todo fim de semana. Como nem ele nem o pai sabiam pescar, costumavam apenas esperar, sem poder falar muito para não espantar os peixes. Às vezes, tinham que ficar na chuva por horas. Em um dia de setembro, estavam à beira de um rio isolado, enquanto o irmão pescava. O céu estava nublado e trovejando, indicando que a chuva estava próxima. Depois de cerca de 3 horas, avistaram uma figura ao longe. Um homem vestindo um moletom escuro e jeans, carregando o que parecia ser apenas uma vara de pesca dobrada. O estranho é que ele não trazia uma cesta ou qualquer outro equipamento, apenas a vara. O homem parou a cerca de 600 metros deles e então desdobrou a vara, que se estendeu até aproximadamente 7 metros de comprimento. Pelo jeito que ela se curvava, parecia ser feita de fibra de carbono. Em seguida, ele ficou parado, imóvel. Alguns minutos depois, um relâmpago caiu diretamente sobre a vara, produzindo um barulho ensurdecedor, como madeira estalando. Preocupados, eles correram para ver se o homem estava bem. Mas, quando chegaram ao local, não encontraram ninguém. O homem foi atingido por um raio e simplesmente desapareceu. Granada ao vivo.
Em dezembro de 2022, um entusiasta da pesca magnética no Kentucky puxou algo bem mais perigoso do que esperava: uma granada ativa. E não era uma simples granada de mão, era do tipo lançado por um lançador de granadas militar. O objeto foi encontrado quando o pescador soltava seu ímã de uma ponte. Assim que percebeu o que tinha nas mãos, ele imediatamente acionou a polícia. As autoridades fecharam a ponte e as estradas próximas enquanto um esquadrão antibombas foi enviado de Fort Campbell. Após uma análise, descobriram que a granada ainda estava ativa e, devido ao tempo desconhecido que passou submersa na água, estava extremamente instável para ser transportada com segurança. Para evitar riscos, os especialistas decidiram detoná-la no local. A explosão foi tão alta que pôde ser ouvida por toda a cidade. Posteriormente, a polícia divulgou um comunicado para esclarecer a situação e evitar pânico entre os moradores. Quanto à origem da granada e como ela foi parar na água, ninguém sabe até hoje. Explosivos da Segunda Guerra Mundial. Em novembro de 2024, um navio de dragagem holandês trabalhava na costa da Holanda, quando acabou puxando algo muito mais pesado do que o esperado do Mar do Norte: uma bomba aérea americana de 2.000 libras da Segunda Guerra Mundial. O explosivo ainda estava intacto e repleto de carga ativa. Alguém a bordo percebeu o objeto preso no equipamento e, ao notar do que se tratava, a tripulação imediatamente acionou os militares. O Serviço Holandês de Eliminação de Explosivos, EOD, foi chamado ao local e assumiu o controle da situação. Felizmente, conseguiram detonar o artefato com segurança. Toda a operação foi conduzida de maneira profissional, mas a descoberta foi preocupante, pois a tripulação passou um tempo sem saber que estavam lidando com um explosivo que poderia ter detonado a qualquer momento. Esse tipo de incidente não é exatamente raro. O Mar do Norte ainda está cheio de explosivos remanescentes da guerra, além de outros destroços. De tempos em tempos, pescadores e equipes de construção têm o azar de encontrar artefatos como esse presos em suas redes ou equipamentos. O corpo. Um usuário do Reddit, Sherbeck, compartilhou uma história chocante sobre um amigo que viveu essa experiência não uma, mas 2 vezes. O primeiro incidente aconteceu quando esse amigo estava pescando em um lago e avistou alguns ossos que pareciam pertencer a um animal, talvez um veado. No entanto, ao olhar mais de perto, percebeu que havia uma toalha cobrindo a cabeça do que ele achava ser apenas restos ósseos. Ao levantar o tecido, descobriu que era, na verdade, um corpo humano. A cabeça ainda tinha carne preservada por causa da toalha, mas o restante era basicamente esqueleto. Ele tirou algumas fotos e notificou as autoridades, sendo interrogado pelo FBI por cerca de 2 horas. Mais tarde, soube que os restos pertenciam a uma garotinha, mas nunca teve acesso a mais detalhes sobre o caso. 2 anos depois, esse mesmo amigo estava pescando à noite quando ouviu 2 vozes masculinas falando em espanhol. Um deles disse algo como: "Vou te mostrar como fazer isso. Assim você saberá da próxima vez. Ninguém nunca vai encontrá-lo." Logo depois, ouviu um forte splash na água. O pescador permaneceu imóvel e em silêncio, evitando alertar os homens. Assim que eles foram embora, ele reportou o que presumiu ser o descarte de um corpo. Mais uma vez, foi chamado ao FBI e, desta vez, os agentes o questionaram com certa desconfiança. "Há 2 anos, você encontrou um cadáver e agora está de volta aqui?" Embora ele nunca tenha descoberto mais detalhes sobre os casos, o fato de ter reportado 2 corpos distintos em um rio durante pescarias casuais certamente poderia torná-lo suspeito aos olhos das autoridades. Crânio de 8.000 anos. Em setembro de 2021, 2 canoístas estavam remando ao longo do rio Minnesota quando fizeram uma descoberta perturbadora: um crânio humano parcial. Devido a uma seca, o nível do rio estava mais baixo que o normal, tornando o osso visível na margem. Como havia um caso ativo de pessoa desaparecida na época, as autoridades inicialmente pensaram que o crânio poderia estar relacionado.
O osso foi entregue ao escritório do médico legista do Centro-Oeste e o FBI acabou se envolvendo na investigação. No entanto, após uma análise forense detalhada, veio uma revelação surpreendente. O crânio não pertencia a uma vítima recente, mas sim a um jovem que viveu entre 5.000 e 6.000 anos antes de Cristo, tornando-o um artefato com cerca de 8.000 anos de idade. Os exames também mostraram que o indivíduo sofreu um trauma contundente, evidenciado por uma depressão no crânio, sugerindo que ele pode ter sido vítima de um ferimento grave há milênios. Pés humanos. Desde 2007, um fenômeno macabro tem intrigado moradores da Colômbia Britânica, no Canadá, e do estado de Washington, nos Iceinhauá. Pés humanos calçados ainda dentro de tênis têm aparecido nas margens das praias. Tudo começou com um único pé, mas logo outros começaram a surgir. Até o momento, já foram encontrados mais de 20 pés separados. A maioria são pés direitos, e alguns até formam pares, embora sem os corpos correspondentes. Esse mistério levou a diversas teorias, desde a ideia de um serial killer até o tráfico de órgãos. No entanto, as autoridades afirmam que a maioria dos pés pertence a pessoas que sofreram acidentes ou estavam desaparecidas. A explicação mais aceita é que, quando um corpo acaba na água, ele se decompõe e pode se desmembrar. Os tênis modernos, feitos de materiais leves e flutuantes, acabam trazendo os pés de volta à superfície e os carregam até a costa. Porém, essa explicação ainda não responde totalmente por que tantos pés continuam aparecendo na mesma área. Mesmo que a polícia afirme que não há nada de suspeito, a recorrência desse fenômeno continua sendo perturbadoramente sombria. Os monstros do mar. De tempos em tempos, algo bizarro e nojento aparece nas praias ao redor do mundo. Não são pés humanos desta vez, mas sim enormes massas de carne em decomposição que ninguém consegue identificar de imediato. Essas criaturas misteriosas são conhecidas como globsters. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1960, na Tasmânia. Os moradores encontraram uma gigantesca massa de carne sem olhos ou ossos, mas com 6 estranhas protuberâncias e coberta por uma espécie de cabelo branco e crespo. O achado ficou conhecido como o Globster da Tasmânia, mas esses fenômenos não começaram ali. Em 1896, na Flórida, 2 pessoas encontraram um monstro bizarro em uma praia. Ele parecia ter tentáculos, levando as pessoas a acreditarem que poderia ser um polvo gigante. Até hoje, essa criatura é chamada de Monstro de Santo Agostinho. Já em 2003, no Chile, um globster de 13 toneladas e 12 metros de largura apareceu na costa, gerando especulações de que poderia ser uma nova espécie marinha. No entanto, testes de DNA revelaram que era apenas uma baleia em decomposição. Mesmo que a ciência tenha esclarecido alguns casos, os globsters continuam aparecendo e reacendendo o mistério sobre o que pode estar escondido nas profundezas do oceano. Afinal, grande parte do oceano ainda não foi explorada, e quem sabe que outras criaturas desconhecidas podem estar lá embaixo. O enorme globo ocular misterioso. Em outubro de 2012, um homem chamado Dino Covatti estava caminhando pela praia de Pompano, na Flórida, quando encontrou algo bizarro na areia. Um enorme globo ocular azul, do tamanho de uma bola de softball. Sem entender o que estava diante dele, ele entregou a descoberta à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, que enviou o olho para análise em seu instituto de pesquisa em São Petersburgo. A internet logo explodiu com teorias malucas. Seria de uma lula gigante? Uma criatura marinha desconhecida? Após uma análise detalhada, os cientistas concluíram que o olho provavelmente pertencia a um peixe-espada. Havia cortes limpos ao redor do globo ocular, sugerindo que ele havia sido removido por um pescador antes de ser descartado no oceano.
Embora a explicação tenha sido bem mais simples do que muitos esperavam, a descoberta de um olho gigantesco na areia foi mais um lembrete do quão estranhas e misteriosas as profundezas do oceano podem ser.